Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos, pela primeira vez na história, conseguiram observar os momentos em que uma estrela, uma supergigante vermelha, se transforma em uma supernova. Isso é o que eles sempre quiseram. A supernova a gente já observa, pelo menos o resultado dela, a remanescente dela, mas isso que os astrônomos conseguiram ver, os momentos ali, logo um pouquinho antes de uma supergigante vermelha se transformar numa supernova, pela primeira vez eles conseguiram registrar. Vamos entender toda essa história, vamos entender por que isso é importante, o que isso muda na ideia aí que eles tinham da formação de supernovas. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, essa semana aí, depois dos nossos imprevistos, vamos voltar com Ciência Sem Fim. Quarta, quinta e sexta, Caio Gomes, Rodrigo Nemen e a Stephanie. Então vai ser legal pra caramba essa semana, espero todos vocês lá. Sem imprevisto dessa vez, o estúdio vai estar bonitinho, prontinho, e vamos lá, Ciência Sem Fim, de volta aí para a temporada 2022. E não se esqueça, se inscrevam aí no canal, então vou deixar tudo aí para vocês se inscreverem, e não se esqueçam também de se inscrever lá no Space Today 2, estamos aí, correndo atrás da meta dos 50 mil inscritos e conto com todos vocês, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. É o seguinte, estrelas, né, possuem vida igual nós, seres humanos, né? Então elas nascem, vivem, evoluem e num determinado momento da vida delas elas morrem. A diferença é que as estrelas, o destino delas está traçado assim que elas nascem, porque estrelas que têm uma determinada massa seguem um caminho na sua vida e estrelas com uma massa superior a um determinado limite seguem outro caminho na sua vida. Estrelas que são parecidas com o Sol, por exemplo, que tem massa parecida com a do Sol ou que vão até 8 vezes a massa solar, seguem uma vida aonde elas vão terminar como uma nebulosa planetária, uma anã branca, coisa desse tipo. Estrelas que têm mais que 8 vezes a massa do Sol, aí seguem um caminho que a gente chama o caminho das estrelas massivas. Elas acabam terminando a vida delas como uma grande explosão de supernova, quando esgota o seu combustível e a estrela colapsa. Então o primeiro, vamos dizer assim, estágio de uma supernova é o colapso estelar. Depois desse colapso existe uma grande explosão, uma detonação da supernova que espalha uma onda de choque aí pelo universo. Essa onda de choque depois é muito interessante porque ela é até mesmo responsável para, quando ela passa por uma nuvem de poeira e gás, fazer com que aquela nuvem ali se agite e comece a ter a formação de uma nova estrela e de novos planetas e quem sabe até mesmo da vida. Por isso que uma supernova é um fenômeno ligado à destruição, mas também ao nascimento de coisas no universo. É uma coisa muito interessante das supernovas. E as supernovas deixam para trás normalmente aquelas nebulosas maravilhosas que a gente chama de remanescentes de supernovas, que os astrônomos estudam muito bem e que a gente conhece muito bem as remanescentes de supernova. Desde sempre, né, os astrônomos quiseram entender como que funciona o mecanismo para que uma estrela de massa muito grande se torne uma supernova. Supernova que nós estamos falando é uma supernova do tipo 2, que é quando uma estrela se transforma numa supernova. Existem outros tipos de supernova, supernova do tipo 1, tipo 1A e tudo mais, que está ligado ali a estrelas binárias, a uma estrela puxando matéria de outra. Nesse caso aqui estamos falando especificamente das supernovas de tipo 2. Uma outra coisa legal é que depois que morre, sobra um caroço ali. E aquele caroço que sobra, aquele caroço estelar, vamos dizer assim, né? Se ele tiver mais que 3 vezes a massa do Sol, ele se transforma num buraco negro. Se ele tiver menos que 3 vezes a massa do Sol, ele se transforma numa estrela de nêutrons. E aí a estrela de nêutrons, se ela girar muito e se magnetizar, né, pode se transformar numa magnetária e tal. E aí você vai espalhando por todo esse, vamos dizer assim,
a genealogia, né? Se é que a gente pode dizer, da vida das estrelas, legal? Então isso aí é todo o caminho dessas estrelas muito grandes, muito massivas e tudo mais. Uma que é famosíssima e que provavelmente um dia vai acabar sua vida como supernova é Betelgeuse, que a gente falou bastante de Betelgeuse aí 2020, um pouco em 2021, porque ela teve aquela variação ali de brilho, e isso poderia ser um indicativo que ela iria explodir a qualquer momento como uma supernova. Mas os astrônomos, eles sempre tentaram, no caso, chegar perto desse momento em que uma grande estrela se transforma numa supernova. Que grande estrela que nós estamos falando? Basicamente, nós estamos falando de estrelas do tipo supergigante vermelha. Mas é muito difícil, porque você não sabe exatamente em qual momento que a estrela vai explodir e tudo mais. Então você sempre via depois do que tinha acontecido. Sempre via, porque agora as coisas mudaram. Os astrônomos conseguiram pela primeira vez na história detectar o momento em que uma estrela supergigante vermelha se transforma numa supernova. E para isso eles usaram grandes telescópios aqui na Terra, um trabalho assim realmente sensacional, foi publicado aí no Astrophysical Journal, e uma pesquisa maravilhosa sobre a morte de grandes estrelas. Nós estamos falando aqui da supernova chamada SN 2020 TLF. Lembrando que o SN é de supernova, 2020 é o ano que ela foi detectada, e o TLF, essas letras que vêm depois, normalmente elas estão ligadas com a época em que a supernova foi descoberta, o dia, o mês, né, e a etapa do ano e tudo mais, tá? Então é isso que acontece. Os astrônomos usaram aí telescópios no Havaí, por exemplo, o Keck, que é um grande observatório, o Pan-STARRS, que é um outro grande observatório, e conseguiram observar uma estrela supergigante vermelha durante 130 dias antes da sua detonação. 130 dias antes dela virar uma supernova. Então isso foi muito legal que eles conseguiram fazer. Essa estrela, né, quando eles viram, né, que estrela era uma estrela supergigante vermelha, localizada na galáxia NGC 5731, a cerca de 120 milhões de anos-luz de distância da Terra. E a estrela que virou a supernova, lembra que eu falei do limite, né? Tinha que ter mais que 8 vezes a massa do Sol. A estrela progenitora, que a gente chama, que dá origem à supernova, tinha 10 vezes a massa do Sol. Então, eles conseguiram ver isso, e os pesquisadores foi muito legal, porque eles falaram o seguinte: primeiro, né, foi evidência direta da transição de uma estrela massiva para uma explosão de supernova. Eles falaram que foi como assistir uma bomba relógio, como se ficasse esperando ali a bomba relógio para poder ver, né? Antes dessa observação, eles nunca tinham confirmado tal atividade violenta em uma estrela supergigante vermelha que está prestes a morrer, onde tem uma produção de uma emissão luminosa grande antes que ela entre em colapso e entre e vire uma supernova. E isso foi muito legal, porque essa descoberta aí que eles fizeram acabou então desafiando, tá, ideias anteriores de como as estrelas supergigantes vermelhas evoluem antes de explodir. Antes dessa observação, todas as supergigantes vermelhas observadas antes de explodir estavam relativamente quietinhas, tá? Elas não mostravam nenhuma evidência de erupção ou emissão luminosa nem nada. Nessa aí, eles conseguiram detectar antes dela explodir, tá, a radiação brilhante proveniente dela no último ano antes da sua explosão, sugerindo que pelo menos algumas dessas estrelas, né, devem passar por mudanças muito importantes antes de virar supernovas, tá? Então isso é muito interessante mesmo o que aconteceu. É muito legal também porque agora os astrônomos eles têm evidência direta aí do material círculo estelar denso, né, ao redor da estrela. Eles conseguem fazer vários estudos, tá? Vários estudos mesmo que possam ajudar a entender como essas estrelas acontecem. Isso aí foi a detecção direta da atividade pré-supernova em uma estrela supergigante vermelha, algo que nunca tinha sido observado. E pela primeira vez, os astrônomos viram então uma supergigante vermelha explodir. Isso é algo assim realmente sensacional. Isso acontece graças ao grande avanço da tecnologia. Eu sempre falo aqui para vocês, né,
que a astronomia é uma ciência que ela está muito ligada, muito colada mesmo ao avanço tecnológico. À medida que a tecnologia avança nos detectores, nos telescópios, nos métodos, nos computadores para armazenar e nos computadores para processar os dados, à medida que você tem um avanço tecnológico, a astronomia só avança, porque você começa a ver coisas que você não via antes, entender fenômenos que você não entendia antes, chegar até o ponto de você ver uma estrela antes dela explodir, antes dela se transformar numa supernova. Com isso, os astrônomos agora eles conseguem, porque eles têm, vamos dizer assim, estudos de supernovas um pouquinho depois de virar supernova, muito depois de virar supernova, e agora tem antes também, um pouco antes e no momento da detonação. Então eles conseguem agora traçar direitinho o que acontece com uma estrela supergigante vermelha para explodir. Lógico que não são todas as estrelas que se comportam iguais, mas, como eles mesmos falaram, algumas delas podem ter esse comportamento aí, apresentar uma grande atividade antes de morrer. Então, é muito legal mesmo tudo isso, é muito interessante. Agora, uma outra coisa também, né? Isso nós estamos falando de telescópios com tecnologia de cerca de 20, 30 anos atrás. Keck, esses telescópios aí. Imagina quando, nessa década, a gente tiver os grandes telescópios em funcionamento. Então, além do James Webb, que acabou de ser montado bonitinho no espaço, nós vamos ter uma série de telescópios em terra, TMT, ELT, GMT e o Vera Rubin, esses 4 grandes telescópios que vão ser inaugurados aí durante até 2030, 2030 e poucos, que vão causar uma verdadeira... Isso sim vai ser uma grande revolução na astronomia, porque nós vamos dar um salto na qualidade de imagem, na resolução, no tamanho dos telescópios muito grande, e na tecnologia também muito grande. E, como eu falei, a tecnologia está muito ligada às grandes descobertas astronômicas, ou seja, os astrônomos podem, daqui a pouco, começar a observar muitas dessas estrelas que se transformam em supernova e eles vêm um pouco antes. Mas está aí, então, uma grande pesquisa. Pela primeira vez na história, os astrônomos viram uma transição de uma estrela supergigante vermelha se transformando em uma supernova. Muito legal esse trabalho e muito legal aí a astronomia sempre nos dando aí grandes resultados. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância e, como eu digo, senta o dedo no like com vontade, porque o YouTube está valorizando o seu like. Quanto mais like você der... Quanto mais like você der, não tem jeito, né? Porque só pode dar um. Mas quanto mais like o vídeo tiver, mais longe esse vídeo vai e o YouTube aumenta o alcance dele. Então ajude o Space Today e deixa seu like aí com vontade. Não se esqueça também do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!